Pessoal, bom dia. É um prazer novamente estar com vocês, né, iniciando mais uma semana. Pessoal, como a gente terminou o capítulo do livro, né, o segundo capítulo desse livro, livro 3, e foram bastante atividades, né, fizemos aí, eu acho que 5 páginas, 3 do livro de atividades mais 2 do livro didático. Nós vamos fazer as correções, né? Lembrando que muita gente não me entregou, mas muita gente mesmo. Então vamos lá, vamos se atentar, é importante vocês estarem aí atentos aí a essas questões e fazendo as atividades, tá bom? Fazendo e corrigindo-as, é de extrema importância, tá bom? Então hoje a gente vai fazer só as correções, pois são muitas aí, não ia extrapolar muito tempo aí da gente, tá bom? Então vamos lá. Comece aí com o livro didático, página 41 e 42, e vamos lá para as correções. Pessoal, primeira questão. Que fator natural contribuiu para o início da Revolução Industrial e onde ela se originou? Então, você vai ter que procurar qual foi o fator natural e onde ela se originou, tá bom? São duas perguntas. Primeira coisa, o fator natural era a presença de quê? De jazidas de minérios de carvão mineral, tá bom? Então, eram jazidas ali, que tinha muitas jazidas de carvão mineral, que era a principal matéria-prima aí, né, da geração de energia para as máquinas, tá bom? E aí ela se originou aonde? Aqui, ó, no Reino Unido, ok? Inglaterra e Reino Unido aqui foi onde ela se originou a Revolução Industrial, tá bom? Sem mistério, bem fácil a questão. Então a gente conseguiu responder as duas questões aí, bem tranquilo. Segundo, que ideia é revelada pela charge a seguir? Então, vamos primeiro analisar a charge. Você vê aí como se fosse uma luta, né? Dois boxeadores. E aí duas bandeiras, né? Um do lado dos Estados Unidos da América, aqui, né? Está os Estados Unidos. E aqui está a China, tá bom? Aqui é a China. Não vai confundir aí com a União Soviética, não. Então, qual é a ideia? É uma disputa, né? É uma briga, uma rivalidade, tá certo? Então você vai ver aqui, a charge sugere uma disputa. A palavra-chave é essa aqui, né? Disputa pelo quê? Pela hegemonia comercial mundial. Hoje são as duas potências econômicas do mundo, tá bom? Então é isso aí, a primeira questão foi respondida. De acordo com o atual ritmo de crescimento da economia de ambos os países, qual é o resultado desse embate? O resultado é que no futuro, né, as projeções é que a China ultrapasse o PIB americano, norte-americano, né, estadunidense. Então, no futuro, o PIB chinês poderá superar, né, o PIB, né, estadunidense e assim ser a maior economia do mundo, tá bom? Olha aqui, por volta de 2030, né, ou antes, a China terá o PIB aí maior do que o estadunidense, tá bom? É o mais correto. Quando falar em Estados Unidos, a gente fala muito norte-americanos, americanos não, tem que falar realmente estadunidense. Quando você fala norte-americano, são as pessoas que vivem na América do Norte. Então aí é México e Canadá também, pode ser inseridos nesse contexto, né? Então mudou-se aí esse termo aí para o mais correto, né? Pessoal, terceira questão. A Índia e principalmente China se destacam como países que vêm se beneficiando com a globalização da economia. Confira o gráfico a seguir e responda as questões. Nós temos aqui a China de roxo, né? E a Índia, que vocês podem acompanhar aí, de amarelo. Você vê a projeção dos anos de 1900 e a projeção de 2016. Você vê que houve um crescimento exponencial dos dois países. Óbvio que o da China é bem maior. O crescimento sempre foi aí constante, né, desse PIB, e também o da Índia foi um crescimento também constante, mas um pouco menor. Mas são duas grandes potências econômicas atuais, tanto China como Índia. Então, de acordo com isso, a gente vai tentar responder as questões. Letra A. Com relação ao ritmo de desenvolvimento dos dois países, que tendência o gráfico revela? Uma tendência de crescimento, né? Olha aqui. Revela que a economia chinesa
cresce no ritmo mais acelerado do que da Índia. A Índia, contudo, também se destaca, pois sua participação na economia mundial é mais do que dobrou. Então, ou seja, o da China é bem mais elevado, mas contudo a gente consegue enxergar nesse gráfico aqui que as duas economias vêm crescendo aí, né, todos os anos. Letra B. Que aspectos estão associados, né, ao grande destaque desses países? Aí você vê a questão de recursos minerais e a produção aí de mercados de produtos industrializados, né? Mão de obra barata e etc. Então você pode ver aqui, olha aqui, recursos minerais, deixa eu ver mais, disponibilidade de mão de obra barata, né, mercado consumidor, e faltou aí também a questão dos produtos industrializados, que aqui o livro não quis colocar, tá bom? Vamos para o quarto. Qual é a diferença entre os conceitos de União Europeia e Zona do Euro? São conceitos diferentes, às vezes as pessoas acabam se confundindo. Vamos lá. União Europeia é o bloco todo, tá certo? É aqueles países que fazem parte do bloco econômico chamado União Europeia. É um bloco que engloba aí vários países, beleza? É um bloco econômico, União Europeia. Zona do Euro são os países que fazem parte da União Europeia e que adotaram como moeda única o euro, tá certo? Tem países aí que não adotou o euro, mas teve outros que adotou o euro. Então, quem adotou o euro e faz parte da União Europeia, faz parte também da zona do euro. Tá aqui a resposta eu dei minha resposta, mas está aqui a resposta no livro. A União Europeia é um bloco econômico, como eu falei. Esse bloco tem moeda única, o euro, mas nem todos os países signatários, né, adotam. Então a zona do euro reúne apenas os 19 do bloco que adotaram o euro como moeda, tá certo? Então está simplificado justamente a explicação que eu mencionei. Eu pensei que tinha terminado o livro didático, mas tem ainda. Vamos lá. Quinta questão. Por que a consolidação da APEC, né, que é um bloco econômico dos países do Pacífico, como o bloco econômico tem sido tão difícil? Então, porque desculpa, é um bloco tão heterogêneo, envolve tantos países, mas está sendo difícil essa consolidação. Por quê? Que fator é esse? Tinha tudo para dar tão certo, mas tem algo aí que está deixando esse bloco não se consolidar. O que seria isso? Principalmente os conflitos entre China e Estados Unidos, que fazem parte desse bloco. Então, acaba aí dificultando, tá bom? Olha aqui, há dificuldades em estabelecer composições que contemplem os interesses conflitantes entre Estados Unidos e China. Então, esse é o principal problema. Existem outros, mas esse é o principal. Sexto, trace um paralelo comparativo entre o papel desempenhado pelas economias da China e do Japão na última década. Então, o que é que aconteceu com a economia do Japão e da China na última década? Eu não vou nem ler aqui, vamos lá, vamos tentar explicar. A China ela cresceu, ela se desenvolveu, ela abriu seu capital, ela abriu o seu mercado consumidor, né? Ela abriu sua economia, que era fechada. Então ela só fez crescer, né? Com mão de obra barata, né? Com produtos industrializados. Já o Japão não, o Japão é carente de recursos minerais. É um país pequeno, é um país que depende muito de matéria-prima vindo de fora, então está suscetível a crises econômicas e aí acabou aí sofrendo nos últimos anos aí com algumas oscilações, né, do PIB. Às vezes estava alto, depois caía, depois subia novamente, então sempre houve uma oscilação. E com isso o Japão perdeu o posto de principal potência econômica da Ásia e consequentemente segunda maior potência do mundo. Passou a ser terceiro, a China superou o Japão recentemente, tá bom? Eu vou aqui pegar alguns trechos aqui da resposta para vocês poderem copiar. Olha aqui, enquanto a China tem se consolidado como grande potência mundial, tá certo? O Japão viveu na última década algumas crises que afetaram sua economia, tendo oscilado, olha aqui, oscilado bastante aí, beleza? Então a China tem se consolidado e o Japão está vivendo de oscilações devido às crises econômicas e também crises naturais, né? Sofre com terremotos, com vulcões, etc. Finalizamos o livro didático. Peguem agora o livro de atividades, página 17, 19, para meter bronca.
Em relação a esse tema, responda, né? O desempenho econômico de Hong Kong inspirou a criação da ZEE, tá certo? Que são Zonas Econômicas Especiais pelos chineses. O que é uma ZEE? Né? É uma zona, né? Que tem a finalidade, como finalidade, concentrar atividades industriais atrativas para o investimento de capital internacional. Essa é a resposta. É uma zona com finalidade de concentrar atividades industriais, tá certo? Para atrair investimentos aí estrangeiros. Então, sem mistério, bem fácil essa questão. Próxima questão. Observe no mapa da página 33 do livro A Localização da ZEE. Na localização espacial de Hong Kong e das ZEEs há uma característica em comum. Que característica é essa, pessoal? Elas ficam o quê? Estão dotadas ali próximas de portos, né? Em áreas litorâneas. Então essa é a principal característica. Estarem ali tanto as ZEEs como Hong Kong ali próximo de portos. Você consegue ver isso no mapa. Nona questão, pessoal. Leia a afirmação a seguir. A globalização tornou o mercado mundial ainda mais competitivo. Uma das razões para a formação dos blocos econômicos é justamente o aumento da competitividade da economia dos estados que o compõem. Letra A. De que modo um bloco econômico pode tornar mais competitivos os produtos exportados por um determinado país, pessoal? Estabelecendo condições favoráveis, né? Eliminando taxas, isso aí vai facilitar essa comercialização e aumentar a competitividade, tá bom? Olha aqui, ó, condições mais favoráveis para a comercialização dos seus produtos, tais como a redução de taxas alfandegárias. Então, quando eles fazem isso, deixa o mercado aí mais competitivo. Letra B, quais são os principais blocos econômicos atuantes na Eurásia e Oceania? Tá aqui, ó, na Europa, União Europeia. Na Ásia, pode ser a APEC, tá certo? Tem outros também, mas a principal delas é a APEC e Oceania. Quais são os países componentes? Tá aí o nome de todos os países, não precisava colocar todos, tá certo? Quem colocou aí todos, sem problema algum, ok? Décima questão, pessoal. O que é uma união monetária, né? Quando os países membros de um bloco econômico adotam uma moeda única. Olha aqui, a adoção de uma mesma moeda, tá certo? Eles adotam uma mesma moeda através de acordos aí de integração econômica, ok? Então a união monetária é isso. Como ela é chamada na União Europeia? Essa adoção de moeda aí, como ela é denominada na União Europeia? Nós temos o quê? A zona do euro, né? Então os países que adotaram a moeda única fazem parte da zona do euro. Quantos e quais são os países que neles se enquadram? São 19 países que fazem parte da zona do euro. 28 fazem parte da União Europeia, mas apenas 19 fazem parte da zona do euro. A resposta é essa, tá bom? Quais são os países? Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovênia, Eslováquia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta e Portugal, tá bom? Então a moeda desses países aí é o euro. Confira a manchete e a respectiva imagem a seguir. Parem com o Brexit. Livre circulação para todos. Então, algumas pessoas são contra o Brexit. O que é isso? Ele vai responder na próxima questão, né? O que é Brexit? É justamente um termo utilizado para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Está já concluído essa saída. Foi feito lá um referendo lá em 2016, ok? E optou-se a população por sair desse bloco econômico. Então, Brexit é da junção de duas palavras, né? De Brexit, né? E exit, saída dos países britânicos ali da União Europeia. Por isso tem esse termo aí, Brexit, tá certo? Muito aí falado, foi muito falado aí nos noticiários aí dos últimos meses atrás, antes da pandemia. Letra B. Quais os principais acordos da União Europeia em que o Reino Unido jamais participou? Então, o Reino Unido jamais participou do euro, da adoção do euro como moeda única, e também jamais participou do espaço Schengen, né? Que aí permite a livre circulação de pessoas. Então, mesmo fazendo parte da União Europeia, o Reino Unido jamais participou desses dois grandes projetos da União Europeia. Deixa eu ver se tem mais.
Tem sim. 12ª questão, letra A. Quais são os 3 países membros desse bloco, da APEC, né? Da APEC, que apresentam os maiores valores do PIB? Estados Unidos, China e Japão. Então, desse bloco aí, os mais poderosos são esses aí, que são justamente os 3 mais poderosos do mundo, né? Letra B. Que aspectos são considerados vantajosos na diversidade de desenvolvimento econômico presente entre os países da APEC, né? Por exemplo, mão de obra barata, disponibilidade de matérias-primas, né? Ok? Ampliar o mercado regional, são aí vantagens. Letra C. Qual é a principal dificuldade? A gente já falou, né? São as rivalidades econômicas justamente entre China e Estados Unidos da América. E aí a gente finaliza, pessoal, a atividade só na próxima aula, porque faltou o R no porquê, desculpa. Hoje foi só correções das atividades anteriores. Gastamos aí mais de 15 minutos só corrigindo atividades, tá bom? Então fique com Deus. Na próxima aula a gente se encontra novamente. Qualquer dúvida estou à disposição, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.